As 8 questões que mais me chamam a atenção na primeira rodada do draft da NFL. Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal, deixa o like, deixa o comentário e vamos que vamos para mais um vídeo pra lá de engraçadinho, não é verdade? Então hoje eu fiz um top 8 das coisas que realmente me chamam a atenção pensando aqui no draft. A gente não sabe, né, o que vai acontecer, ok? Todo draft tem muitas e muitas surpresas, a gente faz um mock aí da primeira rodada, e é óbvio que a gente erra a maioria, porque tem trocas, tem jogadores tem times selecionando jogadores que a gente não esperava, às vezes atletas que a gente achava que iam na terceira rodada, acabam sendo draftados aí na primeira rodada, então tem muita coisa que ainda vai acontecer, e o draft é uma verdadeira caixinha de surpresas, tá? Então eu fiz um top 8 de coisas que me chamam muita atenção agora, nesse momento, um pouquinho antes do draft. Número 1, para onde que vai o J.J. McCarthy, quarterback de Michigan? Eu admito que, estudando McCarthy, eu não fiquei impressionado com o QB. Eu não coloco o McCarthy entre os 3 melhores quarterbacks, eu acho que o Bo Nix tem grande chance de ser melhor que ele, eu acho que o Michael Penix Jr. tem uma grande chance de ser melhor que o J.J. McCarthy. Baita vencedor lá em Michigan, mas não teve nenhuma grande ferramenta dele para força no braço, precisão, habilidade atlética, né? Presença no pocket. Não teve nenhum grande atributo que me chamasse tanta atenção para eu falar, cara, esse cara é o quarterback da franquia, né? É um quarterback de franquia, né? Para ser o número 1. Eu não vejo isso nesse momento no McCarthy. De novo, o draft não é uma ciência exata. O Brock Purdy foi o último jogador escolhido no draft e levou os 49ers ao Super Bowl. Tom Brady foi uma escolha de 6ª rodada. Jalen Hurts foi uma escolha de 2ª rodada. Dak Prescott foi uma escolha de 4ª rodada, ok? Então, muitas vezes a gente vê jogadores sendo selecionados aí no top 5, não dando certo, e aí em outras rodadas a gente vê jogadores brilhando. Então, pra mim, o McCarthy corre um risco de ser um enorme bust. E quando eu olho, ele pode ser um bom jogador também, mas corre o risco. Quando eu olho nesse draft, eu penso, cara, os Vikings precisam de quarterback, os Broncos precisam de quarterback, os 3 primeiros times que vão escolher precisam de quarterback, ok? Os Bears vão selecionar o Caleb Williams, dá mais do que certo, Jayden Daniels e Drake May provavelmente vão ser os 3 primeiros quarterbacks a ser selecionados aí pelos Bears, pelos Commanders e também pelo New England Patriots. Mas tem rumores agora que os Patriots estariam interessados em talvez descer no draft, ok? E aí os Vikings precisam de QB, talvez os Giants, tem rumores que os Giants já teriam ligado aí para o New England Patriots, então tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Uma coisa que eu acho que é interessante, você pode apostar em tudo sobre o draft lá na Stake, né? Que é muito, muito legal. Eu acho que J.J. McCarthy tem enormes chances de não ser um dos 5 primeiros jogadores selecionados, especialmente se não houver nenhuma troca, né? Porque tem 3 quarterbacks melhores que ele, e aí os Cardinals escolhem na posição número 4, eles provavelmente vão de Marvin Harrison Jr., na posição número 5, os Chargers não precisam de quarterback, e aí a partir das 6, o J.J. McCarthy poderia ser escolhido. Então, a aposta, J.J. McCarthy sendo pelo menos a 6ª escolha, né, tá pagando 2,15 para cada real apostado lá na Stake, tá bom? Então eu acho que é uma aposta muito, muito interessante. Agora, eu falei, eu acho o Bo Nix, até eu dou a vantagem, eu acho que ele vai ser um profissional melhor, tá? Então será que tem algum time que concorda comigo? Porque nesse momento o McCarthy é favorito para ser uma escolha top 6 e o Bo Nix é favorito para não entrar na primeira rodada. Tá? Eu consigo ver o Bo Nix sendo selecionado talvez pelo Denver Broncos na 12ª posição, sinceramente. Então ele indo na primeira rodada, tá pagando 2,50 para cada real apostado, tá? 2,50. Com todas as lesões também do Michael Penix Jr., quem que você escolhe? Bo Nix ou Michael Penix?
quem que vai ser o jogador a ser escolhido aqui antes, né? Michael Penix é o enorme favorito para ser escolhido na frente do Bo Nix, né? Então, tem algumas apostas aqui que você pode fazer que podem ser bem, bem legais. E isso é algo pra gente ficar de olho aqui. Eu, sinceramente, acho que o J.J. McCarthy pode cair e pode cair até fora do top 10 nesse draft, tá? Eu acho que ele deve ir ou pra Minnesota, tá pagando 2,30 para cada real, ou pra Denver, pagando 4,25 para cada real apostado. Façam as suas apostas. Aí, J.J. McCarthy. Não é verdade? Segunda questão. Quem vai ser o primeiro jogador de defesa a ser escolhido no draft e em qual posição, né? Porque eu falei, na posição 4 a gente tem Arizona, na 5 a gente tem os Chargers, não precisam de quarterback, 6 os Giants, talvez wide receiver, não vai ser jogador de defesa, tudo indica. Na 7ª posição, Tennessee, eu acho que é a escolha mais telegrafada que tem, né, que é o Joe Alt, jogador de linha ofensiva, pagando 1,60 para cada real apostado, obviamente é favorito, mas você vê o Caleb Williams, por exemplo, na primeira posição, você ganha 1 centavo de lucro se você apostar R$1 em Caleb Williams sendo o primeiro jogador escolhido. Então 1,60 aqui pro Joe Alt, na posição 7 pelo Tennessee Titans, que tá desesperado para ter uma escolha, um jogador de linha ofensiva, né? Joe Alt é o melhor left tackle do draft. Cara, eu acho muito difícil ele não ser escolhido pelo Tennessee Titans, sinceramente, tá? E aí o Atlanta na posição 8, eu acho que vai escolher o primeiro jogador de defesa. Quem vai ser esse jogador? Eu sinceramente acho difícil não ser o Dallas Turner. Tem muita gente colocando o Byron Murphy na frente do Turner, indo aí pra Atlanta. Raheem Morris é o novo treinador, ele trabalhou com o Aaron Donald, fantástico defensive tackle lá em Los Angeles, né? O Murphy é um jogador explosivo na posição de defensive tackle, mas o Dallas Turner pra mim é o atleta superior. E tem algumas apostas aqui no Dallas Turner que realmente me chamam a atenção. Dallas Turner, para ser uma escolha top 9, tá pagando 2,30. Eu acho excelente. Dallas Turner, para ser a 8ª escolha do Atlanta, é o favorito, pagando 2,75, tá? Qual que é um jogador que poderia até ameaçar aqui o Turner? Para mim é o Loato Lato, né? Defensive end, edge, espetacular. O problema do Lato é que ele sofreu com lesões aí, em 2 temporadas comprometidas por causa de lesão. Então eu não acho que ele vai ser o primeiro jogador selecionado. Se ele ficar saudável, ele pode se tornar um jogador melhor que o Dallas Turner, tá? Isso é algo pra gente ficar de olho. Mas Turner indo pra Atlanta, pra mim, oferece um ótimo valor. Mas vamos ficar de olho aí no Byron Murphy. Será que ele sobe e se torna o primeiro jogador selecionado no draft aí de defesa, né? Eu acho que não, mas tá pagando 7,50 pra cada real apostado. Mais uma coisa que eu quero ficar de olho na posição número 3. O que os Jets vão fazer na posição número 10? Eles vão de linha ofensiva ou talvez tight end? Porque tem muita gente em muitos mocks, né? O Brock Bowers, tight end de Georgia, está indo para o New York Jets, tá? Os Jets precisam de um tight end, eu entendo, mas os Jets precisam, para mim, muito mais de linha ofensiva. Nova York, no ano passado, contou com 13 jogadores de linha ofensiva atuando em pelo menos 80 snaps. Muitas lesões, muitas combinações diferentes. Na intertemporada, contrataram Tyron Smith e Morgan Moses, 2 tackles, ambos com 33 anos e histórico de lesão. Também contrataram John Simpson, um bom guard. Mas assim, você tem já o Elijah Vera-Tucker, talvez o seu melhor jogador de linha ofensiva, que também tem um histórico enorme de lesões e perdeu muito tempo aqui nas últimas 2 temporadas. Então você tem um quarterback de 40 anos. Sim, seria muito legal ter um tight end como o Brock Bowers, que é um jogador dinâmico. Mas, cara, você precisa endereçar a sua linha ofensiva. Você precisa proteger o seu quarterback, ok? Então o Bowers é o grande favorito aqui para ser a escolha do New York Jets, pagando 2,80 para cada real apostado. Mas eu, no meu mock,
eu fui de Talhiese Fuaga, que tá pagando R$7 para cada real apostado, indo aqui na 10ª posição para o New York Jets. Tá? Eu acho que o Fuaga seria uma escolha melhor. Ele pode jogar de guard, ele pode jogar de tackle, e ele é jovem, e ele é forte, e ele é o melhor right tackle aqui desse draft. Então vamos ficar de olho. E se o Brock Bowers não for escolhido, levando em consideração que tem Minnesota e que tem Denver logo na sequência, provavelmente ele não vai ser uma escolha top 12, né? E Brock Bowers caindo fora do top 12 tá pagando R$3 para cada real apostado, tá? Então isso daí é algo para você ficar de olho. E no meu mock eu fui de Brock Bowers na posição número 18, indo para o Cincinnati Bengals. E por falar no Cincinnati Bengals, agora falando na quarta coisa que me chama atenção aqui, uma narrativa interessante aqui desse draft, será que os 3 contenders, ou os 3 principais quarterbacks, né, e talvez os 3 principais contenders da conferência no ano que vem, não sei, será que Cincinnati, Buffalo e Kansas City vão de wide receiver na primeira rodada do draft? Né? Tem alguns times que as intenções, as necessidades, pelo menos, são claras. Por exemplo, você pode apostar no New Orleans Saints, que os Saints vão selecionar um jogador de linha ofensiva na primeira rodada, só que você não vai ganhar muito dinheiro, né? Porque tá pagando R$1,25 para cada real apostado. E você pode apostar que os Bills vão de wide receiver, tá pagando R$1,35 para cada real apostado, também é um lucro mínimo, correto? Mas essas 3 equipes aqui podem ter uma necessidade grande na posição de wide receiver, especialmente os Bills e o Kansas City Chiefs. Falando de Cincinnati tem o T. Higgins, que recebeu o franchise tag e que gostaria de ter um contrato mais longo. Ele parece que está num impasse contratual aí com os Bengals e não seria nenhum absurdo pensar que ele possa ser trocado. Ele já pediu para ser trocado. Tá? Então você troca o T. Higgins, você já perdeu o Tyler Boyd, isso te deixa numa posição meio complicada aqui. Então, Cincinnati, será que seleciona um wide receiver na posição 18? Tá pagando 7-1 para Cincinnati selecionar um wide receiver. E o Brock Bowers, né, eu falei, né, Cincinnati no meu mock, tight end para os Bengals na posição 18, tá pagando 10-1. Um jogador para ficar de olho, Brian Thomas. Brian Thomas jogou em LSU, foi exatamente onde o Joe Burrow jogou, né? Brian Thomas, que é um pouquinho parecido até com suas características com o T. Higgins, né? E o Brian Thomas sendo selecionado no top 19, tá pagando R$2,80 para cada real apostado. Eu consigo vê-lo sendo escolhido pelos Bengals. No meu mock ele tá indo para Buffalo, né? Mas eu consigo enxergar essa possibilidade. E eu falei do Kansas City Chiefs, né? Do Kansas City Chiefs, talvez pensando em wide receiver, que tal o Adonai Mitchell, que é o jogador que foi no meu mock, indo aqui para Kansas City, mas que tal a necessidade, sendo ainda mais uma necessidade agora, com tudo que aconteceu com o Rashee Rice extra-campo? Ele pode até ser suspenso aí da temporada, eu não sei. Mas os Chiefs precisam de wide receiver e eu acho que Kansas City selecionando um recebedor na primeira rodada é algo muito, muito possível, né? Se quiser apostar nisso, tá pagando R$1,95 para cada real apostado. Então, será que o Joe Burrow, será que o Josh Allen, Patrick Mahomes vão ter armas novas aí depois da primeira rodada do draft? É algo pra gente ficar de olho. Na posição número 5, eu gostaria rapidamente de falar do Dallas Cowboys. Será que os Cowboys podem selecionar um jogador de linha defensiva? Dallas adora endereçar as trincheiras cedo no draft. É uma tendência do Jerry Jones. Então, por exemplo, os Cowboys, a tendência aqui, pelo menos nas bolsas de apostas, é uma seleção de linha ofensiva. Dallas perdeu algumas peças de linha ofensiva. Mas, será que a gente vai ter um jogador
bom o suficiente para ser escolhido aí na 24ª posição pelo Dallas. Eu acho que Dallas tem vários jogadores de linha ofensiva que o time gostaria de selecionar, mas se todos forem selecionados antes, será que Dallas não pensaria em trincheiras no outro lado da bola? Tá? Porque é o seguinte, no ano passado foram atrás do Mazi Smith, não deu certo, não foi bem no ano passado, né? Defensive tackle. Já foram atrás de linebacker na primeira rodada, né? Obviamente, Micah Parsons foi uma escolha de primeira rodada, da Marcus Lawrence, né? O Jerry Jones gosta de investir cedo nas trincheiras, tá bom? Então, um jogador de linha defensiva que eu acho que é possível, no meu mock, é o Johnny Newton, que tá indo pros Cowboys. Eu acho que poderia ser uma escolha viável para Dallas. Pagando 10-1, Dallas indo de linha defensiva. E olhando nas tendências dos Cowboys, eu acho que é uma aposta que pode ser engraçadinha. Eu falei das escolhas mais telegrafadas desse draft, eu falei até do Joe Alt, né, que tá pagando 1,60 para cada real apostado. A gente não pode esquecer de Caleb Williams, na posição número 1, como eu disse, né, pagando 1 centavo para cada real apostado. Marvin Harrison Jr. vai ser o primeiro não quarterback, provavelmente, a ser escolhido, tá pagando 1,11 para cada real apostado. Então, para mim, as 3 escolhas mais óbvias desse draft são Joe Alt, Caleb Williams e Marvin Harrison Jr., que eu acho que vai trazer muita felicidade pro torcedor do Arizona Cardinals. Que mais que me chama atenção? O ranking dos cornerbacks. Quem é o melhor cornerback dessa classe? Né? Porque eu já falei, linha ofensiva, o Joe Alt fica na frente. Quarterback, a gente sabe, é o Caleb Williams. Wide receiver, tá mais do que claro que vai ser o Marvin Harrison. Mas a gente tem uma posição de elite aqui, premium, que a gente não tem essa certeza, né? Muitos colocam o Kenyon Mitchell sendo o número 1, o Terrion Arnold sendo 2, talvez o Cooper DeJean sendo 3, o Nate Wiggins talvez sendo 3 ou 4. E eu tô olhando aqui, e essa aposta eu acho que é muito interessante lá na Stake. Primeiro cornerback a ser selecionado Mitchell, 1,60 para cada real, Arnold, 2,35 e o Nate Wiggins, 21-1. Analisando esses 3 jogadores, para mim, atleticamente falando, o Nate Wiggins é um jogador que mais me chama atenção pela velocidade e agilidade e mudança de direção, que eu acho que é muito importante para a posição de cornerback. O Mitchell tem velocidade e ele é mais forte fisicamente. Mas eu acho que o Wiggins é um pouquinho mais fluido em seus movimentos e eu acho que o Arnold é um pouquinho mais instintivo para fechar na bola do que o Mitchell. Então tem várias coisas acontecendo aqui. Eu acho o Arnold o cornerback mais completo, pagando 2,35 aqui, se ele for o primeiro cornerback selecionado. No meu mock eu coloquei o Arnold indo para os Raiders, na posição 13. Então 2,35 para cada real. E eu coloquei o Nate Wiggins indo na frente do Mitchell, na posição 15 para Indianapolis, Mitchell indo para os Jaguars na posição 17. Então, seria uma aposta safadinha para você colocar o Nate Wiggins como o primeiro cornerback selecionado? A minha aposta, eu já falei, Terrion Arnold. Mas eu consigo enxergar a possibilidade, talvez, disso acontecer. Pagando 21-1. Eu não vejo nenhuma enorme diferença entre esses cornerbacks, para te falar a verdade, né? Então, o draft vai ser sensacional. Vamos ver o que acontece. Para você fazer a sua aposta, entra lá na Stake. Eu tô deixando aqui o link aqui na descrição. Lembrando, se você estiver fazendo o seu primeiro depósito, clicando aqui no link com o código Povo Paulo, você ganha o dobro, até R$500, do seu depósito inicial. Coloquei 500, tá bom? Mais 500 aí para você brincar de bônus. Tá bom? Então vamos ver o que acontece. Draft chegando nessa quinta-feira vai ser um verdadeiro espetáculo. Meus amigos, deixa o like, comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. Grande abraço. Tchau!